Gostaria de falar aqui, dar alguns exemplos que eu vi em relação ao pessoal que fica falando do Chile, comparando o Brasil com o Chile, dizendo que o Chile é muito melhor do que o Brasil. E pegando alguns indicadores econômicos específicos, como por exemplo, renda per capita. Vou começar por ele, para a gente ver como renda per capita é uma coisa meio ruim da gente comparar. A renda per capita é o que? É você dividir toda o PIB do país, né? Toda a riqueza do país e dividir pelo número da população. Então é uma média. Isso por que é ruim? Porque não expressa exatamente a condição de vida da população, de modo geral. Porque há a questão de distribuição dessa riqueza, né? E o que a gente viu nos últimos anos no Chile foi que tem aumentado, crescido bastante a desigualdade. Mas existe um outro problema, né? Que é o quê? A questão do custo de vida do Chile, que é altíssimo, né? Afinal, tudo lá é privatizado. Então, com o que você ganha, tudo você tem que pagar. Não existem serviços gratuitos. Essa é o ápice, né, do neoliberalismo. É o que o neoliberalismo prega e faz. É isso. Ele vai retirando os direitos sociais. Então, não existe estado de bem-estar social lá. Então, você não pode comparar, pegando só o salário que a pessoa recebe, comparar com um lugar que tem um certo estado de bem-estar social. Porque essa pessoa, ela não vai ter aquela mesma situação. Ela vai ter um custo de vida muito maior. Muito maior. Porque tudo vai ser pago. Ela não vai ter acesso a nada gratuito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você ser pobre, né, lá, sim, você sofre muito. Por exemplo, lá não tem uma coisa que é o SUS, por exemplo, como tem no Brasil. Então você não tem um acesso gratuito à saúde. Então o que acontece, gente? Lá, inclusive, foi feito um programa, né, do Obama lá em relação à saúde que se inspirava de algum modo no SUS, né? Não era tão amplo quanto ele, mas era uma coisa assim, visava esse sentido. Mas lá é muito difícil ser aceito certas coisas assim, ideias assim. Porque é um país que prega esse capitalismo total, né? Assim, a não interferência do Estado, vamos dizer assim, nesse sentido social. Então o Chile, como ele tem um regime de privatização, né, da aposentadoria, na verdade o que aconteceu foi que a maior parte das pessoas lá ou não consegue se aposentar, ou se aposenta com, vamos dizer, meio salário mínimo. E como eu disse, as condições de vida lá são muito mais caras, o custo de vida é muito mais caro. Ou seja, isso resulta na morte dessas pessoas. A gente sabe o quanto uma pessoa mais velha tem que gastar com coisas como saúde, né? Principalmente com a saúde, remédios e tal. Então, o que se vê são índices altíssimos de suicídio, né, nessa população mais velha e de morte mesmo, de miséria, morando na rua. Então, é um caos social que vive no Chile. Então, as pessoas ficarem romantizando, dizendo que o Chile é um mil maravilhas, é porque realmente não pararam para analisar isso tudo. Não pararam para ver isso tudo. Então é por isso que eles conseguem levar 1 milhão de pessoas lá nas ruas. Porque é uma situação insustentável. É uma situação inaceitável. Por isso que é diferente, gente. Por isso que é diferente do Brasil. O Brasil tem diversos problemas. É evidente. Tem uma desigualdade, tem sérios problemas. Porém, no Brasil, a gente tem uma série de serviços que são gratuitos, garantidos ali pela nossa Constituição. E que foi
se ampliando aos poucos no país, né? Então tínhamos aí a Previdência Social, tínhamos a CLT com seus direitos trabalhistas, temos ainda, né, o SUS, universidades públicas, enfim, damos condições mínimas para quem é pobre ter acesso a essas coisas. E é o que vem sendo atacado bastante nos últimos anos no Brasil, desde o governo Temer, desde o golpe, né? Então, é isso que vocês precisam entender, né? O Brasil precisa melhorar e ampliar esse estado de bem-estar social, e não o contrário. Não o contrário. E o que vai acontecendo é justamente um ataque a isso. Então, quando a gente vê hoje essas manifestações no Chile, na Argentina, é justamente no Equador, no Peru, tantos outros, é justamente pelo ataque que tiveram a isso. Então é importante que a gente tenha consciência dessa questão. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.